praticamente todo mundo se tornou herege. A tal ponto que São Jerônimo chega a dizer, num tratado dele sobre os luciferianos, que um dia o mundo acordou e se achou ariano, com exceção de Atanásio. E Santo Atanásio, graças a um trabalho forte, intenso, perseverante, venceu todo o establishment da época. Ele e o seu grupinho de fiéis. Ele foi excomungado, foi expulso da igreja e depois a própria igreja viu que ele estava com a razão. Passada a crise, um teólogo chamado São Vicente de Lérins, a gente fala assim aportuguesando, né? O nome dele é São Vincent de Lerins, é um teólogo francês, escreveu um tratado muito interessante, chamado Comonitório, em que ele fala sobre a custódia da fé e dá diversos critérios que devem ser utilizados quando a igreja passa por períodos de crise. E uma das coisas que ele diz, para explicar que a fé é a mesma, mas sendo a mesma, ela se desenvolve, é que a verdade da fé é semelhante a uma criança, que se desenvolve organicamente ao longo da história, ao longo dos anos, sem deixar de ser ela mesma, sem perder a sua própria identidade. Ou seja, isso nos preserva de duas tentações. Uma tentação é a tentação do arcaísmo, né? De querermos sempre voltar àquilo que é arcaico, sempre ao arcaico, né? Isso existe. Então, vamos voltar ao cristianismo primitivo, então não pode isso, não pode aquilo, temos que tirar tais excessos, tais coisas que se acrescentaram, porque temos que, digamos assim, regressar àquele cristianismo original, puro. Mas isso é impossível. Porque uma criança, ela se torna adulta. Quando você compara, né? Você pega a foto de um senhor e compara com a foto dele quando era bebê, você diz, nossa, que diferença. Não parece a mesma pessoa, mas é a mesma pessoa. E de outro lado, nós também somos preservados da tentação de sempre termos a febre de novidades, né? Temos que progredir indefinidamente, sempre trazendo novidades, e aí às vezes existe um misto das duas coisas. Conservamos uma espécie de um arcaísmo para coisas que nós consideramos essenciais, então aquelas coisas essenciais ficam imutáveis, que são mínimas, quase nada. E o resto, então, é tudo sempre convulsionado em novidades. São Vicente de Lérins nos dá um critério que nos ajuda a entender o Evangelho de hoje. Ou seja, existem verdades da fé que nós entendemos melhor hoje do que há séculos atrás. A fé realmente se desenvolveu. Isso em todas as áreas da doutrina cristã. Nós realmente temos condições de expor muito melhor hoje muitas verdades de fé que há 1.500 anos atrás, há 1.600 anos atrás, muitos cristãos não conseguiriam expô-la assim. Por outro lado, é a mesma fé.
Nós não podemos trazer uma violência à fé cristã de tal modo que nós a adulteremos. Ela precisa conservar uma unidade orgânica. Então é nesse sentido que Nosso Senhor diz: tenho muitas coisas ainda a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Então, alguns protestantes, às vezes, são um pouco maliciosos. Então, por exemplo, dizem assim: a igreja inventou a doutrina da maternidade divina de Maria no século V. Ou a igreja inventou o dogma da transubstanciação no século XVI. Não é verdade isso. O que a igreja fez foi utilizar uma linguagem mais precisa, que afasta a fé do erro, para assegurar que o mesmo depósito será transmitido de uma maneira adequada para todas as gerações seguintes. Mas a fé da igreja, por exemplo, na Eucaristia, é a mesma desde os apóstolos. Só que nós temos instrumentos terminológicos, filosóficos, teológicos, para dizer exatamente aquilo com maior precisão. Então, isso é o que significa o desenvolvimento da fé. Mas Jesus continua: quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Essa palavra aqui, verdade, em grego, é a palavra aletheia. E a palavra aletheia, ela é constituída por duas palavras. Letheia vem de letes, que em grego significa esquecer. E a é uma espécie de contração negativa. Então, a letheia significa literalmente desesquecer, ou seja, lembrar-se. Os gregos diziam na sua mitologia que quando uma pessoa morria, ela era conduzida através do rio Letes para o outro lado da morte, esquecendo a vida presente, deixando a vida mortal, digamos assim, para trás. Então, a aletheia era como voltar a lembrar-se daquilo que aqui está. Ou, num outro sentido, voltar a lembrar-se daquelas ideias que, antes de nascermos, nós teríamos, segundo a concepção grega, recebida do sumo bem. Ora, quando Jesus diz: o Espírito Santo vos conduzirá à verdade, ele está utilizando essa mesma analogia. Ele está dizendo: o Espírito Santo é como o condutor desse barco. Vocês não serão conduzidos mais pela morte, vocês serão conduzidos pelo Espírito Santo à verdade. Ora, se o conhecimento da verdade na tradição grega sempre foi muito complexo, é todo um conjunto de procedimentos mentais dos quais nós não nos damos conta, mas que nos permitem ter esse vislumbre interior que é a verdade, que é nos darmos conta da realidade. O que Jesus está dizendo é que nesse processo nós temos um condutor. E esse condutor é o Espírito Santo, que, por assim dizer, é aquele que torna viva a memória da igreja. E Jesus diz: ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Então, ele está dizendo mais ou menos o seguinte: é como se o Espírito Santo, Deus em nós, a terceira pessoa da Trindade, escutasse
o que o Filho e o Pai conversam e transferisse esse conhecimento para os nossos corações, inclusive de Jesus, até as coisas futuras, no sentido de que o futuro está presente em potência agora. Então ele nos permite ver, de algum modo, nos germes presentes, o desabrochamento do que acontecerá depois. Ele me glorificará porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Ele nos transmite, por assim dizer, o conhecimento em Deus, que é o Verbo, que é a segunda pessoa da Trindade. Portanto, ele glorifica o Filho. Ele como que ilumina em nós o conhecimento de Deus em Deus, que é a segunda pessoa da Trindade. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Ou seja, ele nos faz conhecer Deus no próprio conhecimento que Deus tem de si, que é o próprio Verbo. É muito bonito entendermos que o Espírito Santo é o nosso pedagogo. É ele que nos conduz, digamos em termos gerais, a igreja inteira, para o conhecimento da fé, para que a igreja possa professar a fé de uma maneira mais perfeita, mais pura. E nesse sentido nós entendemos bem aquilo que diz São Paulo aos Efésios, quando ele diz que Cristo purificou a igreja, lavando-a com a água do batismo, misturada com a palavra, para apresentá-la a si mesmo pura, santa, imaculada, sem mancha nem ruga. Ou seja, essa é a obra do Espírito Santo, fazer-nos cada vez mais chegar à pureza da fé. Ele quer nos conduzir ao entendimento de quem é Deus. Essa é a sua missão. Mas individualmente, o Espírito Santo nos leva à descoberta da verdade de Deus em nós. E esse é o grande trajeto da vida espiritual. É a grande aventura pela qual nós somos conduzidos. Um processo lento. Jesus diz, olha, vocês não podem compreender agora, mas Ele vos conduzirá. Por quê? Porque a vida espiritual é um grande processo do conhecimento de Deus e do nosso autoconhecimento. Nós vamos conhecendo Deus em nós e nos vamos conhecendo em Deus. É um conhecimento muito intenso e muito doloroso. Os autores espirituais dizem que, depois da nossa conversão, nós passamos, em geral, por duas grandes crises, que São João da Cruz chamava de noite dos sentidos e depois da noite do espírito. São duas grandes crises, em que, por assim dizer, nós nos vemos sob uma luz sobrenatural e conhecemos os nossos defeitos, conhecemos os nossos pecados sob uma nova perspectiva. Se Cristo nos mostrasse tudo no primeiro dia da nossa conversão, nós não suportaríamos nos ver como nós somos. Dizem, não sei se é verdade, que chegará um dia em que o mundo inteiro será impactado por uma espécie de graça, em que todos verão o próprio pecado assim como Deus os vê. E que nesse momento muitas pessoas vão morrer com o impacto do conhecimento de si. Qualquer psicólogo sabe que se nós víssemos quem nós somos em profundidade, realmente a nossa psique não aguentaria. Nós não temos equipamento psíquico para suportar essa verdade, dada de uma vez à nossa consciência. Por isso o Espírito Santo nos conduz a enxergar o nosso ser
no contraste com o ser de Deus. É o que os santos chamam de o nada da criatura diante do tudo do ser divino. Então nós vamos crescendo na oração e muitas vezes Deus, por um caminho doce, nos vai levando a perceber algo mais profundo em nós. A maior parte das pessoas não aguenta. Quando Deus começa a colocar uma luz sobre os seus defeitos, elas entram numa espécie de tristeza, de tédio, de cansaço, entram em desânimo, abandonam a oração, desanimam, não querem mais saber de Deus, porque não suportam um arrependimento em nível mais profundo. Mas essa é a missão do Espírito Santo, é nos levar a conhecer Deus e nos conhecermos a nós mesmos, num grande caminho, que é um caminho doloroso, de glorificação. Vamos pedir a Deus que nós não sejamos um estorvo para o Espírito Santo. É verdade que, se nós quisermos antecipar o trabalho da graça, nós vamos nos dar muito mal. Uma vez uma pessoa me perguntou, se eu queria conhecer todos os meus defeitos. Eu disse, dentro daquilo que Deus quer, sim. Não assim agora, de repente, eu vou ficar me escavando, procurando no lixo da minha existência coisas a meu respeito. Deus me livre de um trabalho introspectivo, de autoanálise que me levasse a simplesmente pôr uma escolha voluntária, escavar coisas horríveis em mim. Não. É preferível seguir a dinâmica da graça de Deus em nós, só que é preciso segui-la. E muitas vezes nós iremos nos assustar. E iremos ficar profundamente abalados. Então teremos de ser submetidos a um arrependimento mais profundo, para deixarmos a operação da graça e realizando a purificação do nosso ser, rumo à verdade total. Os grandes santos perceberam que eles não eram nada e que Deus é tudo. Conseguiram vê-lo com uma nitidez total. Possivelmente nós não chegaremos a esse mesmo nível, mas poderemos sim chegar a um nível pelo menos melhor do que o que nós estamos, em que nós estaremos abraçados pela verdade de Deus, uma verdade que custa, que dói, que é exigente, que é um dar-se conta de quem nós somos, é um relembrar-nos da nossa essência em Deus, mas que é a única coisa que realmente nos liberta, é a verdade que nos liberta verdadeiramente. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e para nós se vai tornar pão da vida.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e para nós se vai tornar vinho da salvação.